Olá, graça e paz a todos. Nós vamos hoje aqui para uma reflexão da palavra de Deus. Cremos que é ela que nos guia, nos dá todas as orientações que nós precisamos para a vida. E hoje não vai ser diferente, né? Mais uma dessas orientações do nosso Deus para que a gente possa saber se conduzir, se guiar em tempos tão difíceis que nós vivemos, muitas circunstâncias, muitas questões, muitos problemas, mas que eu prefiro chamá-los de oportunidades, ok? Para a gente poder vencer, para a gente poder crescer. Isso nos acertos, nos erros também, que eu espero que sejam menores do que os acertos, mas em tudo a gente pode tirar lições e aprender. Alguém já disse, é uma grande verdade, que o erro só se torna um erro de verdade na vida da gente quando a gente não aprende nada. Quando a gente aprende, até o erro, ele cooperou para que fosse algo melhor. E é assim que eu espero que seja, né, em nossas vidas, tá bom? Para a gente construir uma vida melhor, uma vida feliz. E orientação de Deus não falta. E nós vamos ter mais uma dessas orientações agora aqui pela reflexão que nós teremos. O texto de hoje é Deuteronômio, capítulo 30, os versículos de 1 a 3 e depois os versículos de 15 a 20. Olha só que interessante, Deus estava mandando Moisés dizer àquele povo e, obviamente, essas lições, a palavra de Deus a ele se aplica a nós também, tá bom? Então, o versículo 1 começa dizendo assim, Deus disse: Quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, que coisas? A vida deles, o acontecimento deles. Todas essas coisas, tanto de bênção quanto de maldição, que pus diante de ti, olha só, que pus diante de ti, se te lembrares delas, entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje, grifei essa palavra porque ela vai ser recorrente no texto, hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. 15. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal, se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres, olha só, dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses, a outros desejos e os servires, então hoje te declaro que certamente irás perecer. Não permanecerás longo tempo na terra, a qual vais passando agora a possuir, para que é o Jordão. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que eu te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a ele, pois disto dependerá a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Bem, queridos, o texto aqui é o Deuteronômio, capítulo 30, é uma palavra de Moisés ali, frente ao Jordão, antes que eles adentrassem para possuir a terra prometida. O Jordão aqui tinha um significado de um divisor de águas literal para eles, de antes e depois, que também era um rio, né? Assim como Deus abriu o Mar Vermelho
quando eles saíram do Jordão, para que eles pudessem então caminhar até ali, isso depois de 40 anos, nós já um dia pregamos sobre isso, eles agora ali estavam de frente do Jordão e teriam que atravessá-lo para possuir a terra prometida. Só que antes de possuírem, de entrarem na terra prometida, mais uma vez, Deus dá a eles normas, Deus dá a eles conselhos, Deus diz a eles o que eles deveriam fazer para que eles pudessem ser bem-sucedidos dentro da terra prometida. O tema da nossa reflexão é: o futuro está em suas mãos. O futuro estava na mão deles. Eles teriam a vida que eles iriam construir então, desde sempre, mas ali, a partir dali, naquele dia. Essa palavra é para mim e para você hoje, porque em aplicação, em princípios, a palavra é a mesma. E a história está aí para nos dizer isso. Eu sempre digo, e quando eu prego, eu digo assim, olha, a história nos diz o seguinte: o que foi feito de bom, a gente repete. O que foi feito de errado, a gente supera, a gente só vê para não repetir e não fazer. Então, por isso o tema da reflexão: o futuro está em suas mãos. O futuro, o meu, está nas minhas mãos. É o que eu vejo aqui nesse texto. Em Deuteronômio 30, Moisés então liderou o povo até ali. E eles pararam então ali mais uma vez. Veja só o termo: para ouvirem a voz de Deus. Sabe, querido, há um distanciamento entre a gente ouvir a voz de Deus e a gente colocar em prática o que Deus diz. Ouvir a voz de Deus, a gente ouve e bastante. Deus, ele continua falando. Tem até um colega amigo meu aí que tem ele usa um termo e ele tem acho que um blog, um programa que ele também faz. Ele diz assim, e Deus continua falando, e Deus continua falando, e é verdade. O que não falta para nós são conselhos e voz de Deus. Tá certo? E Moisés estava ali dizendo como é que eles poderiam ser e como que nós podemos ser abençoados, felizes. Nós e os nossos filhos, nossa descendência, casamentos felizes. Era isso que Moisés estava dizendo para eles. Olha, na terra para a qual vocês vão, para vocês serem bem-sucedidos lá nos seus negócios, na vida de vocês, terem filhos abençoados, casamentos ajustados, família feliz. O negócio de Deus. E aí, o texto nos diz, inclusive, que eles poderiam viver ali por longo tempo, ter longevidade de vida, sem prazo de validade. E o contrário, obviamente, que se eles não fizessem, aí eles seriam, inclusive, expulsos da terra, perderiam até aquilo que Deus iria constituir e dar para eles. São lições que nós podemos tirar para a nossa vida. Tá bom. Muitos textos do Antigo Testamento, dentre eles esse aqui que nós acabamos de ler, se aplicam a nós também. E a proposta de Deus é a mesma. Eu sempre tenho dito, e esse aqui é um dos textos básicos que eu uso para a minha vida, que é o seguinte: Deus, pelo poder que ele tem, ele poderia impor. Deus não impõe, Deus propõe. Tá? E a vida que eu levo e a vida que você leva é fruto daquilo que escolhemos. Por isso que o futuro está nas nossas mãos. E eu quero hoje chamar você para sair junto comigo para a gente fazer um futuro lindo, maravilhoso. Você que é pai está me ouvindo? Vamos fazer um futuro bacana para a nossa família? Você é mãe está me ouvindo? Fazer um futuro legal aí para os filhos. Filho, você que está me ouvindo, o futuro está na sua mão. Que família que você quer ter? Digo isso que eu tenho encontrado muitos jovens por aí, muitos filhos. Ainda ontem conversando com um desses aí, estava reclamando da família dele, mas ele, por ele mesmo, não faz nada para que a família dele seja feliz. Como é que vai ser? Não planta, não escolhe certo, complicado. Então a palavra é incisiva mesmo para nós, os pais, mães, marido, mulher. Quer ter um casamento eficaz, um casamento feliz? A escolha é nossa. Filho, estava falando sobre você que é filho. Filha, obedeça aí a voz de Deus. O futuro estará garantido. Netos. Você que é neto e mora com seus avós, ou não precisa nem morar, né, com os avós, mas hoje tem muito neto morando com seus avós. Faz um futuro bacana. Seja temente a Deus, obedeça a Deus, vamos ouvir a voz de Deus. O futuro está nas nossas mãos. Se fizermos assim, certamente, o Senhor nosso Deus, o texto lá diz, o Senhor vosso Deus, o Senhor nosso Deus, Ele nos abençoará grandemente. Inclusive, um dos títulos aqui da minha Bíblia, para Deuteronômio 30, é as promessas de misericórdia de Deus.
E as promessas de misericórdia de Deus, elas são infindas. As promessas de misericórdia de Deus, que são as promessas, as bênçãos de Deus. Eu já tive até listando, dando uma olhada ali, olha, para cada maldição é 1000 promessas a mais, é 1000 bênçãos a mais. É o desejo de Deus. Deus tem um coração abençoador, sabe por quê? Ele é Pai. E quem é Pai, nós temos um Deus. Vamos ouvir o nosso Pai, que é Deus. Se ouvirmos o nosso Pai, que é Deus, meu futuro está garantido, o seu futuro está garantido, o futuro da minha família está garantido, o futuro da sua família está garantido. E eu quero estender essa palavra aqui, inclusive para quem namora também. Hoje nós vamos pegar geral. Você está namorando? Ouve a Deus. Namore com dignidade, com nobreza, com lisura, tá certo? Com santidade, com ordem. Deus vai te abençoar. Você está noivo, está noiva? Faça certinho as coisas. A gente nunca perde por fazer o certo. E a palavra recorrente aqui é hoje. Ah, pastor, mas até agora e tal. Eu falei, olha, esquece o passado. Vamos fazer certinho como Deus nos diz para fazer a partir de agora, hoje. Vamos sair na frente hoje. Se a gente vai na frente hoje, o futuro ele chega mais rápido para a nossa vida. O futuro é feito de hoje. E na minha Bíblia lá está, né? O tema nosso aqui é o futuro está em suas mãos, mas aqui é interessante, né, que está lá na minha, sim, é o Deuteronômio, o capítulo inteiro ali, promessas de misericórdia de Deus. A Bíblia nos diz o seguinte, nós conhecemos tanto, Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e grande é a sua fidelidade. Aí eu gosto do próximo, que diz assim, e elas se renovam a cada manhã. Hoje. O hoje de Deus na minha vida, as misericórdias deles já se renovaram. Agora é 1:30 da tarde. Já se renovaram e continuarão renovando. E eu escolho servir ao Senhor. Para o meu futuro está garantido. Eu escolhendo servir ao Senhor, o futuro da minha família está garantido. Porque eu estando bem, minha família vai estar bem, rapaz. Se eu estiver bem como pai, se você estiver bem como mãe, se você estiver bem como filho, filha, o futuro da nossa família está nas nossas mãos, garantido. Olha, tudo que Deus quer, como Pai que Ele é, no seu caráter, é nos abençoar. Se alguma coisa está pegando na nossa vida, eu já estou aqui aplicando a mensagem, porque nós temos muito pouco tempo, era isso que Moisés estava querendo dizer para eles, olha, a gente vai, Deus nos deu a terra, agora a manutenção de estarmos nela, a felicidade de estarmos nela, a prosperidade de estarmos nela, a prosperidade da terra, dos nossos filhos, da nossa descendência, aí vai depender de nós, inclusive nos mantermos nela, vai depender de nós. Olha só, a gente poderia ter famílias tão melhores, a gente poderia ter uma sociedade tão melhor, a gente poderia ter um país tão melhor, nós poderíamos ter um mundo tão melhor se ouvíssemos a Deus. O futuro está em nossas mãos. No versículo 2, então, olha só o que Deus diz, olha o coração de Deus. Deus não é tirano, Deus não é ditador, Deus não põe medo. Eu fico imaginando Deus com o poder que Ele tem, irmãos, a gente precisa aprender com Deus. E Deus esteve tão perto da gente, Jesus. O versículo 2 diz assim, eis que eu proponho hoje, Deus propondo, Deus poderia impor a goela abaixo da gente, Ele não põe, Deus é amor, Deus propõe. Proponho hoje, olha o versículo 15, vê que proponho hoje, ele falando de novo, a vida e a morte, a vida e o bem, a morte ou o mal, né? De todas as coisas que eu vou pôr diante de vocês, tá vendo? É a gente que escolhe mesmo aí as questões da vida. Versículo 18 diz assim, então hoje eu declaro que se vocês não me ouvirem, tipo assim, Deus lamentando, eu declaro que vocês irão perecer. Versículo 19, de novo lá, os céus e a terra são testemunha que hoje propus, estou dizendo contra ti, todas essas coisas. E Deus ali continua falando, né? Fica mais do que nítido, então, que o nosso futuro se chama hoje, que a gente possa escolher certo e vai aqui as perguntinhas que não podem faltar, que eu tenho que responder, mas que você tem que responder também. Que família você quer ter? Que casamento você quer ter? Que crente você quer ser? Inclusive, essa questão é muito séria, porque o crente que eu quero ser, bem-sucedido ou não,
E ser bem-sucedido aqui, você já sabe que eu estou falando aqui é de comunhão com Deus, né? Estou nem falando. Olha, o que Deus estava falando para eles é para a gente hoje, A prosperidade, se essa prosperidade de bens, isso aí é consequência de uma vida com Deus, andar com Deus, mas isso não é o essencial. Vida próspera aqui, essencial, nós estamos falando aqui, é uma vida com Deus, relacionamento com Deus. As outras coisas nos é acrescentado. Essa é a nossa preocupação maior. Tá? Então, que tipo de crente você quer ser? Irmãos, para quem é da nossa igreja, a pergunta é, e serve para crente, nos crentes em geral, que tipo de igreja? Está vendo? É a gente que escolhe. Hoje é comum encontrar muita gente reclamando da vida, mas reclama da vida por quê? Se a vida é a gente que faz. É isso mesmo. Deus é soberano, eu acredito, mas Deus não controla todas as coisas e Ele nem quer, porque Ele nos fez livre. Deus não tem o controle remoto da minha vida e da sua. Deus é soberano, os planos dele serão constituídos, estabelecidos, mas se eu e você não quisermos os planos de Deus para a nossa vida, sinto muito, eles não acontecerão. A gente é quem perde, mas acontecerá na vida de quem quer. São os conselhos de Deus. A gente pode ser tão abençoado se quisermos. Olha só. A vida que vivemos, nós fazemos. E isso é geral para todos. E a mensagem é para te convidar para a gente fazer uma vida linda. Por isso que Deus diz, pus diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe, pois a vida para que possa viver. Deus libertou os israelitas, isso está na história. E eu costumo sempre dizer assim, que a história é para a gente olhar para ela. E a gente fazer aquilo que é certo, a gente repetir aquilo que eles acertaram, mas o que eles erraram, a gente ponderar, considerar e jamais realizar e fazer. Mas é um Deus de misericórdia. Se porventura aqui e acolá a gente erra, Ele quer mudar a nossa sorte, diz o texto, quer mudar a nossa vida. Porque Deus tem esse poder. Tão somente se hoje nós colocarmos a vida nas mãos dEle. Deus libertou o povo de Israel da escravidão do Egito, deu a eles então a oportunidade de viverem livres, assim como Deus está nos dando a oportunidade hoje de nós vivermos uma vida livre. Tem tanta gente presa por aí. Eu fico tão triste quando eu vejo jovens presos por aí, presos emocionalmente, presos por causa do vício, presos por causa de desacertos. Jovem, moça, ouve a palavra do Senhor, espera em Deus, aguarde, faça a coisa certa, ouve Israel ao Senhor. Se a gente ouvir ao Senhor, nós vamos nos livrar de tantos, como dizia um colega meu, pelego, de tantos aperreios na vida, de tanta coisa ruim que muitas vezes nos acontecem que não era para acontecer. A gente que escolheu, infelizmente. E Deus continua nos dizendo para a gente ouvir. Hoje nós precisamos fazer uma escolha. Escolha certa. E aquilo que você escolher vai determinar o seu futuro. E o futuro da sua casa. É isso mesmo. E a gente já sabe que a história de Israel não deu muito bem, não. Muitas situações. E que a gente possa repensar sobre isso. 3 coisas que Moisés disse a eles aqui, que eu quero destacar rapidamente, só para a gente terminar, que a primeira delas é o seguinte. Escolher certo. Escolha amar a Deus. O amor é a principal qualidade de Deus. 1 João 4,8 diz que Deus é amor, Deus não tem. Deus é amor. E quando nós escolhemos amar a Deus, nós escolhemos certo, porque o amor nos livra do medo. O amor nos põe na vida feliz. Mas primeiro, amar a Deus. Esta era a questão quando ele disse lá para eles, não vá atrás de outros deuses e de outros desejos. Às vezes nós colocamos os deuses, os nossos desejos, acima da questão aqui do nosso Deus. E aí a gente se atrapalha tudo. Se torna um ídolo. Ele diz lá no 17, porém, se o teu coração se desviar, não quiseres me dar ouvido, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses e desejos, e os servires, esse é o nosso grande problema. Nós, muitas vezes, fazemos a nossa vontade, e aí a gente reclama, e reclamar para quem? Escolhemos amar a Deus, e aquilo que Deus nos propõe. O amor que Deus sente por nós é como o amor de um pai. E nós já sabemos, Jeremias 29:11 diz que Deus tem, pelo amor que tem por nós, um futuro, uma esperança.
Eu, como pai, eu desejo o melhor para os meus filhos. Você imagina Deus, que desejos que Deus, que propostas que Deus tem para nós. Deus não nos fez para o caos, Deus nos fez para o bem. Então, amemos a Deus. A segunda é escutar a voz de Deus, né, irmãos? É isso aí. Nós temos um pai tão rico, tão bom que é Deus. Ouçamos. Nós somos nosso pai rico, irmão. Sermos filhos obedientes. Isso está, inclusive, no Shema hebraico de Israel, que é em todo o Deuteronômio, que é: ouve Israel, ouve Israel, ouve Israel, ouve Israel. O Senhor teu Deus é o único Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Então, ouve Israel, o Senhor teu Deus. Tá? Então, isso aí, escutar o nosso Deus. E a terceira aqui, estou resumindo bastante, é que nós devemos nos apegar a Deus. A ideia de estar apegado a Deus aqui é de estar abraçado a Ele, porque Ele nos custa, Ele é caro, nós amamos e a gente quer estar sempre perto dEle. Não perder Deus de vista por um só instante, um só momento, em tudo que fizermos. Se estivermos, sabe, irmãos, em tudo que fizermos, apegados, abraçados a Deus, a gente não vai fazer errado. Você já viu a gente fazer alguma coisa errada diante das pessoas, diante de uma autoridade? Jamais, a gente quer fazer sempre escondido. Aí é que eu entro e digo: foi o que eu pensei agora, mas sério, se nós estivermos apegados a Deus, abraçados a Deus, bem do lado de Deus, presentes, nossa vida presente com Deus, a gente não vai fazer nada errado, porque estamos diante dele o tempo todo. Será bênção a nossa vida. Tá certo? Deuteronômio 30, 11 e 14, eu vou ler aqui para nós, porque faz parte do contexto, e eu não li, porque eu li de 1 a 3, depois eu fui para o 15, diz assim, muito interessante, olha, versículo 11: porque este mandamento que te ordeno hoje, olha a palavra de novo, Israel, não é demasiado difícil para você, nem está longe de ti, pois esta palavra que eu digo a vocês está muito perto, está na tua boca e no teu coração, para cumprir. Aí o 15, vem então, que te propõe hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Está dentro da gente, é a gente que decide. Mesmo, sabe, irmãos, Deus já sabia como era o coração deles e sabe o nosso também. Por isso as misericórdias do Senhor, né, o contexto todo fala dessas misericórdias do Senhor, que hoje Ele nos ordena. Se no ontem fizemos errado, e hoje nos colocarmos diante de Deus, Ele nos recupera, Ele nos restaura. Ele muda a nossa sorte, como diz aqui no texto em que nós lemos, versículo 2. Se te tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, dando ouvidos à sua voz, teu coração, de toda a tua alma. Aí o 3, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte. É tudo que Deus quer, em todo tempo, em todo momento. Ele nem olha mais o nosso passado. Ele olha o nosso hoje e muda a nossa sorte. Aplicação. Mudar seu passado é algo que você não pode fazer. Mas você pode escolher hoje um futuro maravilhoso para você e as pessoas que ama. Isto, claro, cada um por si mesmo. Por isso que eu disse, vamos ser felizes? Pai, mãe, esposo, esposa, né? Filhos, filhas e netos também. Escolhemos certo. Versículo 2 e 3 diz, tu e teus filhos. Deus disse que se eles tornassem para ele, ele mudaria a sorte deles. E eu acredito nisso. É para nós também. Eu acredito certamente que se você resolver hoje ouvir a proposta de Deus para a sua vida, você verá que tudo em sua vida vai mudar. Você vai mudar e todos os que vivem com você serão abençoados também, pois as bênçãos de Deus alcançam sempre os que o temem. É outra promessa. E isso está em toda a Bíblia. Eu quero convidar você a fazer um teste hoje, agora. Não perca a chance que Deus te dá, que Deus nos dá hoje. E como Deus disse, escolhe, pois, a vida e viverás. E a proposta é que nós possamos viver escolhendo e ouvindo o que Deus tem para nós. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Que tenhamos uma vida de acordo com o querer e a vontade de Deus. E o querer e a vontade de Deus são os melhores para a nossa vida. Seus planos a nosso respeito são os melhores. Tenha um bom domingo. Até o próximo domingo. E façamos dessa nossa semana, já começar a partir de hoje, a melhor semana que nós já vivemos. Até lá. Deus abençoe a todos.